Olá, eu sou a Rose Molitor e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E hoje, edição especial do mês do advogado. Eu e o Dr. Ulisses e mais alguns advogados que participarão fazendo perguntas, estamos aqui para apresentar o programa especial com o Dr. Ricardo Toledo. É uma grande satisfação para nós de São Caetano recebermos o Dr. Ricardo Toledo, que é o vice-presidente da OAB São Paulo, que ele veio aqui conversar com a gente sobre as atuações, as funções da Ordem dos Advogados do Brasil e também aproveitando que ele vai ministrar uma palestra hoje, abrindo a Semana Jurídica da OAB São Caetano, ele vai ministrar uma palestra sobre a lei anticrime, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso e também sobre a nova lei de abuso de autoridade. E o Dr. Ricardo Toledo, além de advogado, que é a principal profissão, mestre pela USP em penal, vice-presidente da OAB de São Paulo e especialista no tema que vamos abordar. Muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, Rose. Obrigado, Ulisses. Agradeço imensamente o convite. Para mim é uma alegria estar aqui. Podemos conversar um pouquinho sobre temas de interesse da advocacia, da cidadania, da Ordem dos Advogados do Brasil e das medidas criminais que estão para entrar em vigor no nosso ordenamento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E, doutor Ricardo, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu sou advogado há um quarto de século, 25 anos. O tempo é implacável, né? Vai seguindo. Mas exerço a advocacia criminal, processo penal, direito penal e trabalho no mesmo escritório há quase 30 anos. Então, a gente acaba se especializando em determinados temas, no caso do direito penal econômico, e isso fez com que na nossa atividade do dia a dia nós defendêssemos alguns advogados no exercício da profissão. E por conta disso é que eu acabei me vinculando à Ordem dos Advogados do Brasil. Esta é a porta pela qual eu entrei na OAB já há algum tempo, por conta dessa minha atuação profissional na defesa de advogados que, por alguma circunstância, se viam aí envolvidos em situações contra juízes, promotores, enfim, contra agentes públicos. Por conta disso, muitas vezes pediam ajuda de advogados criminalistas. E aí eu... Bacana, doutor Ricardo. E quais são o senhor que começou esse ano as atribuições como vice-presidente da Ordem dos Advogados? Quais são as atribuições da vice-presidência da Ordem? Bom, a vice-presidência ela tem regimentalmente a função principal de substituir o presidente. Esta é a primeira missão. E é uma missão bastante difícil, porque nós temos um presidente insubstituível, que é o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é um advogado militante, atuante e que tem uma intensa participação em todo o Estado. Ele visitou todas as 239 subseções no Estado de São Paulo. Então, ele é uma pessoa de bastante carisma e muito querido pela advocacia paulista. De modo que substituí-lo nunca é tarefa fácil. Mas, como nós temos muitos eventos em todo o Estado, a função primeira do presidente é substituir o presidente. Outra função muito importante, porque diz respeito com o cotidiano da Ordem dos Advogados do Brasil, é o comando ou, vamos dizer assim, a supervisão, a administração de todas as comissões temáticas da OAB de São Paulo, da Seccional de São Paulo. Isto é bastante trabalhoso, porque nós temos hoje 98 comissões que abordam temas dos mais diversos. Então nós temos, por exemplo, evidentemente, temas Comissão de Direito Constitucional, as mais clássicas, direito penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo, mas nós temos muitas comissões com um viés moderno. Então, por exemplo, a Comissão de Startups e Empreendedorismo, a Comissão da Jovem Advocacia, Coaching Jurídico,
São comissões que lidam com o dinamismo da profissão, com muitos jovens participando. Nós temos comissões voltadas para ações de cidadania. Então, a comissão da ação social, a comissão da pessoa com deficiência. Nós temos a comissão do idoso, que faz um trabalho belíssimo, está fazendo uma cartilha agora em defesa do idoso. A comissão de defesa dos animais. Então, nós temos temas voltados à cidadania. E temos outros, por exemplo, temas como a comissão urbanística, que trata da mobilidade urbana. Hoje, a questão do deslocamento, dos patinetes, toda essa regulamentação que se faz, são importantes. A questão clássica do meio ambiente, um tempo em que o Brasil ganha as mídias mundiais por conta do que se está passando na Amazônia, a Comissão do Meio Ambiente ela passa a ter um protagonismo bastante grande. Isso faz com que o dia a dia da ordem seja pautado por essas questões técnicas. Nós temos as questões de interesse da advocacia, a comissão, por exemplo, de defesa do advogado associado ao IPESP, que este ano recebeu os valores relacionados a todo o período de aporte financeiro. Então, quer dizer, você tem uma gama bastante ampla de interesses, não apenas corporativos, mas também, sobretudo, interesses da cidadania. Sempre a Ordem dos Advogados do Brasil é chamada a se pronunciar e ela se faz por meio das suas comissões técnicas que externam uma opinião sobre um determinado assunto. E a advocacia paulista está sendo muito participativa nessa nova gestão? Eles estão procurando lá a Ordem para fazer para fazer parte desses grupos temáticos? Muito participativa. Nós temos pela primeira vez na história, nos 88 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado que não é militante na capital. Tradicionalmente, advogados da capital eram os condutores dos destinos da entidade. Pela primeira vez na história, nós temos um advogado, presidente, militante, fora da capital. Que é uma característica dessa gestão, a pluralidade. Em todos os sentidos, né, de não fechar num pequeno grupo e permitir que todos aqueles que queiram participar e ser OAB sem dúvida nenhuma. Com a gente. Então nós temos o maior número de, não apenas por conta do presidente Caio ser do interior, mas isso fez com que, por exemplo, a Caixa de Assistência dos Advogados, presidida pelo Luiz Ricardo Davanzo, que é aqui do ABCD, que é uma entidade co-irmã da OAB e que ela tem na sua composição 50% ou 60% de advogados fora da capital. Acho que são dos 10 diretores, 6, se a memória não me falha, são fora da capital. De modo que já é uma característica. Na nossa diretoria, dos 5 diretores, 3 são de fora da capital, só 2 da capital, ou seja, a maioria de fora. O Conselho Seccional, pela primeira vez na história, tem um número maior de advogados e advogadas militantes fora da capital, fazendo com que o Estado inteiro seja representado. As comissões, nunca teve um número tão grande de presidentes de comissões que militam em outras cidades que não São Paulo. Então, acho que essa característica ela é muito presente. Nós temos diversas comissões que têm espaço para inscrição no próprio site, na sua própria página, inscrição aberta ao público, para que qualquer advogado, qualquer advogada deste Estado que queira participar, como nós participamos voluntariamente da Ordem, a Rose é conselheira seccional, como eu, todos lá estamos trabalhando voluntariamente em prol da advocacia, então há links que permitem a inscrição. Há comissões, a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, hoje conta com um exército de 250 integrantes apenas na seccional. A Comissão de Direitos e Prerrogativas, que é a porta pela qual eu entrei, hoje nós temos aí um número aí no Estado todo, beirando os 1000 advogados e advogadas que voluntariamente trabalham em prol de colegas que se veem aí em alguma situação que necessitam de um amparo da comissão. Então, essa característica da pluralidade, ela é muito grande, ela é muito marcante nessa gestão. Muito bem. Doutor Ricardo, pode fazer um resumo das principais conquistas para a advocacia dessa nova gestão? Bom, vamos lá. Nós estamos aí há 7, 8 meses praticamente de gestão. Eu
talvez fazendo uma ordem cronológica, começo com o Portal da Transparência. O Portal da Transparência foi colocado no ar em janeiro deste ano. 20 dias de gestão, o Portal da Transparência foi efetivamente inserido no site da Ordem dos Advogados do Brasil para que qualquer pessoa, advogado ou não, jornalista, cidadão, engenheiro, qualquer pessoa possa ali buscar informações a respeito das finanças da Ordem. E por que a Ordem faz isso? Por que a gente tem esse compromisso? Em primeiro lugar, porque nós fazemos um trabalho voluntário, não temos o que esconder. Ao contrário, nós queremos, e aí aproveitando a pergunta do Ulisses, fazer essa característica da participação. Queremos que todos os advogados, todas as advogadas, sobretudo aqueles que são especialistas, muitos são especialistas em direito tributário, em contabilidade, em finanças, possam nos ajudar também para que nós possamos deixar o rumo das nossas finanças sempre num estado sadio, sempre em patamares em respeito à advocacia. Então, esta é uma conquista importante, porque é dever do administrador conceder a toda a advocacia. E mais, eu preciso fazer um esclarecimento, porque muitas vezes a informação não correta, inadequada, no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil não recebe nenhum centavo público. Não há nenhum centavo de verba pública que aporte nos cofres da OAB. Todas as contribuições derivam exclusivamente de pessoas particulares, sejam de advogados, sejam de sociedade dos advogados, sejam de estudantes que se candidatam a fazer o exame de ordem. Todas elas, portanto, vêm de recursos privados. Isto é muito importante, porque nós não aceitamos, nem aceitaremos esses argumentos de que o Tribunal de Contas da União deve fiscalizar a ordem. Primeiro, porque nós não recebemos verba pública. Segundo, porque nós não somos uma autarquia pura, como são aquelas mencionadas em direito administrativo. Terceiro, porque nós temos o Portal da Transparência. Quarto, porque esta forma de controle nada mais é do que uma forma indireta de intimidar a voz da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, que historicamente e heroicamente se posicionou sempre em favor dos interesses do cidadão, não aceita e não aceitará qualquer ingerência na sua independência. Independentemente de qual seja o governo estadual, federal, municipal, nós teremos sempre a nossa liberdade para denunciar os abusos. Então, portanto, esta forma de se colocar a sombra do Tribunal de Contas da União sobre a OAB é uma forma de intimidação. Isto não será aceito. Mas essa é a primeira uma conquista importante. Eu quero fazer uma segunda importante. Queria fazer uma parte, aproveitando aí essa questão do Tribunal de Contas, que é muito importante, que muitas pessoas perguntam, né? O administrador da OAB, aquele dirigente, ele recebe algum tipo de remuneração? Nada, zero. Zero. E aí muitas vezes vocês me perguntam, puxa vida, mas se você não recebe nada, por que você se dedica à ordem? Por diversos motivos. O primeiro é este, o Portal da Transparência. A gente tem condições de deixar um legado importante para a advocacia. A gente pode doar parte do nosso tempo para algo que é muito importante, que é a valorização da nossa advocacia. Eu vejo muita gente defender a família, defender os filhos, defender, às vezes, o seu carro, mas não defende a sua entidade, porque é a entidade que regulamenta a atividade da advocacia. E nós temos diversas comissões em que a pessoa, o advogado, a advogada, pode contribuir tecnicamente nas comissões, pode contribuir defendendo as prerrogativas. O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, que contém um número bastante elevado de advogados e advogadas, sempre examinando a conduta do colega, e aquele que eventualmente ultrapassa as fronteiras da ética tem a sua sanção, a sua reprovação. O Tribunal de Ética faz um trabalho de regulamentar a atividade da advocacia de forma bastante qualificada. É também uma questão como essa. E não só acusamos, também defendemos, porque advogado dativo, para quem não pode, o advogado que não entender da matéria e não possa contratar,
a OAB disponibiliza o advogado ativo. Também tem isso. O direito de defesa é muito importante nesse país. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, para qualquer acusação de qualquer natureza, inclusive administrativa, inclusive de infração ética, deve haver a reação, deve haver a defesa, para que, extraindo a acusação e defesa, possa haver um julgador imparcial decidir sobre aquele caso concreto. Então, é importante também fazer essa pontuação. Mas eu dizia em relação às conquistas, eu queria dizer uma outra conquista muito importante, aí eu tenho que abrir um parênteses para parabenizar a Rose Molitor aqui presente, porque o voto dela e dos demais conselheiros que fizeram algo muito importante para a jovem advocacia. Compromisso dessa gestão, o legado do conhecimento. É compromisso deste grupo que momentaneamente se encontra no comando da Ordem dos Advogados do Brasil, fazer com que o aprendizado esteja em primeiro lugar. E é por isso que, por ser pasta da vice-presidência, a Escola Superior da Advocacia, através de proposta que o presidente Jorge Bolsinhas encaminhou à minha pessoa por conta da vinculação regimental, e eu encaminhei ao Conselho Seccional, com voto da Rose Molitor, foi a isenção dos cursos online, os cursos à distância, EAD. Todos os cursos à distância, EAD, são gratuitos para os jovens até 3 anos de inscrição. Isso faz com que o jovem, a jovem advogada, que tem a sua aprovação após 5 anos de faculdade e aprovado nos quadros da ordem, possa ainda usufruir gratuitamente mais 3 anos de todo e qualquer curso OAD, EAD, ensino à distância, patrocinado, promovido pela ESA. Então também é uma conquista bastante significativa. A jovem advocacia tem participado com muita frequência e eu chamo todos que nos assistem para que se inscrevam no site da ESA, para que possam ter sempre este legado, com a facilidade de poder acompanhar os cursos através de professores qualificados da sua própria residência, através do celular, ou de um tablet, ou do seu computador, fazendo com que isso, o conhecimento possa ser cada vez mais difundido na advocacia. Essas são 2 conquistas bastante importantes que foram feitas agora. Eu cito uma terceira relacionada à mulher, e nós estamos falando da mulher, e aí eu quero abrir um parênteses antes de dizer a terceira conquista, que é o nosso mais estrito compromisso de cumprir o que nós prometemos no ano passado. Em primeiro lugar, porque esta chapa, a vencedora, o grupo do Conselho, já era entre todos os que estavam no pleito o que mais tinha mulheres. A Caixa de Assistência, presidida pelo Davanzo, tem no seu quadro diretivo 50% das mulheres diretoras. Primeira vez que isso aconteceu. 2 mulheres no Conselho Federal da OAB, 2 mulheres na diretoria da Ordem, e nós temos hoje as comissões ligadas à vice-presidência, em que estamos em 48% das comissões presididas por mulheres. Portanto, um número que nunca se imaginou, que nunca se viu, e as mulheres, portanto, tendo esse espaço de poder importante, porque os discursos não devem ficar apenas nas palavras. É preciso ações concretas para que esta realidade nossa seja transformada. E a ocupação de espaços de poder na Ordem dos Advogados do Brasil, hoje ela é sensivelmente percebida de uma forma bastante clara por todos que acompanham os nossos eventos e o nosso dia a dia. Então, pensando na mulher, a conselheira, a diretora Raquel Preto, diretora tesoureira, levou um projeto para o Conselho, mais uma vez voto da conselheira Rose Molitor, que aqui está presente, com voto das mulheres e dos demais conselheiros, se aprovou a isenção da anuidade para a mulher parturiente. Nós sabemos que muitas vezes a mulher,
seja já estabelecida num escritório maior ou sozinha, ela tem a sua prioridade, que é a maternidade. Então, portanto, com o nascimento do filho, o homem também, porque eu com os meus, eu também dedicava bastante tempo a eles, sobretudo no início, mas as mulheres, elas têm essa característica e a gente sabe que para que elas tenham a tranquilidade de fazer todos os cuidados necessários para o recém-nascido, é importante mesmo que ela tenha certos confortos. E no que a ordem pode contribuir desonerando-a, portanto, fazendo com que não haja a incidência de anuidade no ano do parto. Então, isso já tem até já foi aprovado logo no mês de março, mês de homenagem às mulheres, e um número bastante significativo de advogadas já tem pedido o reembolso dos pagamentos, enfim, acho que foi uma medida que, pelo índice de pleitos, foi bastante satisfatório para as advogadas. Então, estou falando das questões, por exemplo, financeiras, né? Então, já que nós estamos falando disso, o presidente Caio já anunciou como mais uma medida de desoneração, e aí eu digo, reitero, nós temos que entender o nosso contexto econômico, hoje do país, com 13 milhões de desempregados e com muita retração nas relações comerciais, afetando efetivamente todos os setores da economia, dentre os quais os de serviços, em que está incluída a advocacia. Então, ele também já direcionou uma proposta de campanha que nós fizemos no ano passado e que se concretiza este ano, que é a partir desse ano vigorando para o ano que vem, porque existe a questão da anterioridade, o orçamento é feito de um ano para outro, então nós não pudemos esse ano mexer no orçamento do ano passado, não é? Então, mas este ano, dado a nosso enxugamento dos nossos gastos, nós vamos conseguir abdicar de um valor, que é o valor decorrente do pagamento das anuidades das pessoas jurídicas, todas as sociedades de advogados que pagam anuidade. A partir do ano que vem já não mais será devido esse valor. O presidente Caio Augusto já anunciou e agora o Conselho irá deliberar essa questão, e tenho certeza que também, sensível aos reclamos da advocacia e da nossa realidade financeira, também atenderá. Essas são algumas questões econômicas, mas eu quero chamar questões importantes de um outro aspecto. Nós da OAB temos nos posicionado, e isso pode ser considerado como uma conquista, porque nos primeiros 10, 15 dias de gestão, nós fomos surpreendidos com a questão do desejo de um projeto de lei que seria caminhar para o fim do exame de ordem. Então, a partir daquele momento, nós nos mobilizamos e começamos a trabalhar com uma série de parlamentares, explicando, demonstrando a necessidade estrita da continuidade, da preservação do exame de ordem. Um exame que não tem, por exemplo, na medicina, mas os médicos e o CRM estão brigando no parlamento para incluí-lo, porque o exame de ordem é a comprovação da qualidade da advogada, do advogado, atestando a sua absoluta condição para o exercício da advocacia, porque a missão da advogada, do advogado, ela está umbilicalmente ligada ao direito do cidadão. Quando nós vamos ao fórum, quando nós vamos aos centros de discussão de justiça que existem, os juizados especiais, nós estamos lá representando um direito alheio. É o destinatário desse direito, é este cidadão que deposita sobre os nossos ombros a responsabilidade de buscar o seu direito material. E isto é uma tarefa gigantesca. Para que a gente possa bem exercer e brigar, no bom sentido, postular o direito alheio, nós temos que estar absolutamente preparados. E é por isso que o exame de ordem é uma garantia da cidadania. Nos países mais desenvolvidos do mundo, há um exame qualificativo para o ingresso e para o exercício da advocacia.
alguns lugares, Inglaterra, por exemplo, está tornando mais difícil ainda o ingresso nas bancas e na advocacia, porque é preciso, de fato, que haja um balizamento num nível bastante elevado, permitindo que o profissional seja efetivamente o porta-voz do direito da cidadania. Muito bem, doutor Ricardo. Eu vou pedir uma pausa e para que vocês estão em casa voltem daqui 2 minutinhos que ele vai falar sobre o pacote anticrime. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. De volta com Direito em Foco, com o Dr. Ricardo Toledo. E agora vamos iniciar as perguntas dos nossos colegas que aqui vieram prestigiar o nosso entrevistado. E quero chamar o Dr. Luiz Ricardo Davanzo, presidente da CAASP. Boa tarde, Rose Monitor, nossa conselheira, e aqui entrevistando, o Ulisses Monitor também. E saudar o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, parabenizar pelo sua história em defesa da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o presidente da Comissão de Prerrogativas, tão importante comissão, e depois logrando êxito em ser o nosso tesoureiro e o nosso atual vice-presidente. Já foi falado aqui no programa a questão relacionada ao portal da transparência, que foi colocado no ar no primeiro mês de gestão, e durante essa gestão nós percebemos também, a atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, que foram realizadas várias audiências públicas. Gostaria que o entrevistado, o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, pudesse falar um pouco sobre as audiências públicas realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Eu agradeço a pergunta, sempre um prazer estar ao lado do nosso presidente Luiz Ricardo Davanzo, que faz um trabalho excepcional à frente da Caixa, ao lado da sua diretoria. Este mês me aproveitei aí de um programa que eles fizeram, que foi o acesso gratuito a todos aqueles advogados e advogadas com mais de 40 anos que puderam fazer uma visita a uma questão
oftalmológica, não é isso? Então teve aí uma série de consultas gratuitas, eu já me beneficiei deste benefício, deste programa introduzido pela Caixa. Nós mudamos um pouco o formato de audiência pública da forma como era habitualmente realizado na OAB. Antigamente se fazia uma audiência pública no formato de palestras. Então se chamava 1, 2 ou 3 especialistas renomados, mas para falar de um determinado tema, e só eles tinham a palavra. Nós não entendemos que isso seria o formato correto de audiência pública. Afinal de contas, uma audiência pública é para se ouvir o público. É muito importante a presença dos especialistas, mas é também importante a manifestação de todos que vivenciam aquele determinado tema. Então, neste ano, nós já fizemos 5 audiências públicas com formato bastante extenso, porque se permitiu, se concedeu a palavra para todos que quisessem se pronunciar. A audiência pública, por exemplo, que tratou do pacote anticrime, que na sequência abordaremos na OAB aqui em São Caetano, e todos estão convidados, só nessa audiência 62 profissionais se inscreveram para falar sobre o tema. E veja, não eram só advogados, promotores de justiça, agentes ligados à segurança pública, porque o pacote anticrime, ele aborda questões que envolvem o cotidiano dos estabelecimentos prisionais, dos agentes de segurança. Nós temos a justiça dando a sentença, condenando o réu, mas quem executa aquela pena é o Estado, a administração executiva. Existe o secretário de administração penitenciária, que é um outro órgão de poder separado do judiciário que faz a execução. Esses profissionais precisam ser ouvidos. Então foi uma audiência bastante grande. Nós fizemos recentemente uma audiência pública sobre a reforma tributária, por exemplo, em que nós ouvimos desde advogados, promotores, mas o subchefe da Receita Federal, que foi o superintendente que, defendendo os interesses do governo, dizendo as razões pelas quais a reforma tributária deveria ter esse formato de imposto único e tal, uma audiência bastante técnica. Eu convido a todos, e aproveitando a pergunta formulada, no dia 4 de setembro, semana que vem, lá na OAB São Paulo, nós trataremos de uma audiência pública muito importante que diz respeito à reforma política. Está em andamento e deve ser votado agora uma lei que trata de alguns pontos que dizem respeito à eleição. Por exemplo, candidatura avulsa. Pelo projeto pode ser aprovado daqui para frente a possibilidade de alguém disputar uma eleição partidária sem estar vinculado a nenhum partido político, que é a candidatura avulsa. É muito interessante, mas como se processaria? Hoje o fundo partidário se divide entre os partidos. E como se faz com relação à candidatura avulsa? E o tempo de televisão? O tempo de televisão, 1 hora, dividido entre os partidos. Nós vamos dividir de que forma com candidatos avulsos? E se tivermos centenas de candidatos avulsos? Como é que eles vão usar esse tempo na televisão? E depois, caso eleito, as comissões no Congresso, importantes, Comissão de Justiça, por exemplo, é distribuída pelo sistema partidário, representativo. E o candidato avulso, que está sozinho? Como é que ele consegue se encaixar nesses importantes centros de poder? Então, assim, no dia 4 de setembro, aproveitando a pergunta, teremos lá na OAB de São Paulo, lá na Rua Maria Paula, essa audiência pública com grandes nomes do direito eleitoral. Todos os partidos políticos foram convidados para nós debatermos essas questões e muitas outras. Voto impresso. Haverá nova discussão. Está em debate a questão da cédula. Vamos voltar à cédula ou vamos ficar no voto eletrônico? Porque toda vez que tem uma votação, sempre se levanta, mas é confiável a urna. Então, são questões que serão tratadas neste ponto. E mais, depois o formato da audiência pública, como eu fiz a menção, modificada, permitindo que todos se pronunciassem, nós fizemos encaminhamentos.
nós extraímos da audiência pública enunciados ou conclusões ou ponderações que foram levadas a efeito e levamos ao Conselho Seccional para a votação desses enunciados. Então, a reforma trabalhista, nós extraímos uma posição, por exemplo, de defesa da Justiça do Trabalho, porque também no começo deste ano houve uma insinuação de que a Justiça do Trabalho seria extinta. E na audiência pública, em razão da maioria das expressões no sentido de se continuar com a Justiça do Trabalho, levamos um enunciado à manutenção, que foi aprovado pelo Conselho Seccional. As do pacote anticrime, por exemplo, todos os enunciados, foram 25 enunciados, nós encaminhamos aos líderes do governo no Congresso, que é para que os parlamentares possam ter a posição da advocacia paulista sobre os temas. Então, é um formato que tem sido bastante positivo e tem tido desdobramentos concretos, fazendo com que a posição técnica da entidade possa servir de elemento para o parlamento. E as audiências, elas estão sendo com transmissão online também, além da possibilidade presencial? Sim, também há, além da possibilidade da presença no auditório da OAB, na Rua Maria Paula, também convido, portanto, aos que não puderem se deslocar, que acessem pelo YouTube OAB São Paulo, em que pode ser acessado pelo link ao vivo e acompanhar esses desdobramentos. Muito importante, os recursos da modernidade, permitindo que o debate seja levado a todo o Estado, a todo o país, ou no caso, a todo mundo, pelo YouTube. Bacana. E a gente trouxe aqui também para fazer uma pergunta para o senhor e até para recepcioná-lo, já que o senhor vai hoje palestrar junto à Ordem dos Advogados da Subseção São Caetano sobre o pacote anticrime. A gente conta com a presença com o presidente da Subseção São Caetano, o doutor João Paulo. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Boa noite, doutor João Paulo. Prazer em recebê-lo. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Rose. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado também de estar aqui ao lado do nosso querido vice-presidente, um amigo de longa data, desde a época que foi presidente da nossa comissão de prerrogativas lá em São Paulo, que tive a oportunidade de trabalhar junto quando conselheiro do Conselho Regional de Prerrogativas aqui do ABC. Eu queria falar com o nosso presidente, também aproveitando essa abordagem das atuações da OAB São Paulo, quanto é importante o trabalho em conjunto, da seccional da OAB São Paulo, também com as nossas subseções, como o Ulisses aqui bem falou, a gente preside aqui a OAB de São Caetano do Sul. Então, quanto é importante esse trabalho em conjunto e também o trabalho que tem sido realizado pela OAB São Paulo no sentido de dar mais poder e mais voz para as subseções através da descentralização financeira das subseções. Agradeço a pergunta, agradeço o convite. O João Paulo, que faz um trabalho fantástico à frente da subseção São Caetano do Sul. Tive a oportunidade de formalmente vir aqui para empossá-lo, agora no início do ano. Retornamos agora para uma semana jurídica bastante intensa, que tem sido promovida pela subseção, e uma honra poder hoje fazer essa abertura. As subseções, elas são fundamentais para a vida da OAB, porque é nas subseções que os fatos acontecem. Quando se tem, por exemplo, uma situação em determinado fórum, imediatamente o presidente daquela subseção é acionado, a diretoria é acionada, porque estão mais proximamente ligados ao colega que teve a situação objeto de análise. Então, as subseções, elas têm um dinamismo que não se equiparam à seccional. A seccional acaba ficando supletivamente como suporte para a grande atividade, cotidiana atividade que se sucede nas subseções. Então, as subseções têm esse papel fundamental. E ali todas as diretorias, elas representam a entidade. Portanto, há muita e intensa movimentação nas subseções. Evidentemente, para que as subseções possam ter a sua jornada não comprometida, há alguns
vamos dizer assim, alguns requisitos que precisam ser observados e que nós detectamos ao longo do tempo de gestão de ordem. Eu, quando era tesoureiro, eu tentei implementar uma medida, mas eu não tive êxito por votação da diretoria em que quedei minoritário. Como é que se fazia, por exemplo, a questão financeira? Muitas vezes, por conta de dificuldades orçamentárias, há subseções que elas não conseguem terem a sua independência financeira e sua autonomia por si só. Elas precisam, algumas vezes, de um reforço da seccional. Isso se dá porque há uma concentração de recursos das anuidades das subseções na seccional. Então é natural que as subseções tenham essa dificuldade, até porque as fontes que existiam, elas foram, com o processo digital, elas foram eliminadas. Então a subseção acaba tendo essa dificuldade. O que nós fizemos? No primeiro mês da gestão, nós alteramos a forma de auxílio às subseções. Antigamente, era necessário que, passado o mês, a subseção apresentasse à seccional o seu cálculo e o seu déficit, pedindo o repasse de verba para completar o valor que estava negativo. E a seccional mandava, portanto, os recursos necessários para cobrir as contas. Só que isso era uma bola que girava negativamente as subseções, porque todo final do mês, fosse um tesoureiro ou fosse um presidente, eles voltavam à seccional para pedir que cobrisse novamente o rombo. Isto era desgastante, não apenas para as subseções, mas eu posso dizer que para o tesoureiro, porque diante de tantos assuntos de importância para a cidadania que a gente tinha que enfrentar, ficar discutindo essa questão era realmente bastante desgastante. Então, o que nós fizemos nessa gestão? Nós invertemos a ordem. Nós, ao invés de esperarmos o final do mês para mandar o dinheiro e cobrir as despesas que estavam negativas ou deficitárias, nós antecipamos o valor. O valor é dado no início para aquele mês, dando segurança para a diretoria daquela subseção que o dinheiro já está no caixa para as despesas. Evidentemente que pode ter mês de alguma oscilação, de algum fato atípico que demande um reexame naquela situação, mas o conforto e a segurança de se previamente receber esses aportes já estão feitos. Mas há uma outra questão que eu queria chamar a atenção. Nós queremos dar autonomia às subseções pelo curso ESA, pelos cursos ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Já disse aqui que a Rose Molitor, conselheira, votou e aprovou a isenção a toda jovem advocacia até 3 anos para todos os cursos EAD. Mas há uma outra aprovação. No mesmo projeto, nós fizemos com que eventuais excedentes, porque os cursos ESA, por serem cursos de longa duração e por haver remuneração aos professores, eles são onerosos. Então, a cobrança para esses cursos que são mais longos. O excedente dessa arrecadação, que antes ficava 50% para a seccional e 50% para a subseção organizadora da palestra, do evento, do curso, nós modificamos isso. Não há mais nenhum valor retido à seccional. A partir de agora, os 100% são transferidos à subseção que organizou o curso pela ESA. E mais do que isso, antes, esses 50% só eram possíveis de serem direcionados à própria ESA, para outros cursos. Nós ampliamos esse uso, deixando de forma livre para que o gestor daquela subseção, que antes recebia 50% para curso ESA, possa agora receber 100% para uso livre daquela diretoria. Então é mais uma forma de autonomia. Eu tenho certeza que com os cursos EADs bastante qualificatórios, nós teremos um número
bastante alto de advogados e advogadas participando, e com isso o retorno às subseções será cada vez maior. Muito bem. Chamo agora o Dr. Walter Estevam Júnior, ele que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Obrigada pela participação, Dr. Walter. Obrigado doutor Ricardo, por ter vindo aqui nos estúdios da TV Grande ABC, do jornal ABC Repórter. Minha pergunta leva ainda a parte da resposta que o senhor deu anterior. Nós vivemos hoje num mundo global muito rápido, né? Estamos vivendo essa questão da reforma, principalmente da área tecnológica, digital, tudo acaba muito, muito rápido. E tantos os novos advogados como os mais experientes precisam de reciclagem, precisam de ensino, precisam ter a oportunidade de estar se aprimorando diariamente. Qual o compromisso da atual gestão com a questão do ensino para os advogados de São Paulo? Então, eu agradeço a pergunta. Walter, semana que vem teremos lá uma audiência pública. O ensino para nós está na ponta da lança. Começamos fazendo uma reformulação nos quadros de professores que ministram palestras. Isto é muito importante para ficar claro, porque nós tivemos a coragem de recolher as informações sobre os cursos e as palestras ministradas, e na avaliação nós tivemos a coragem de substituir aqueles que não tinham boas avaliações. E por que eu falo isso que é com coragem? Porque não é tarefa fácil alguém que está há alguns anos ministrando palestras, de repente não ser mais convidado. E eu falo isso com transparência, porque todas as palestras há um formulário em que os alunos manifestam a sua opinião, a sua expressão sobre aquele conteúdo didático, sobre o comportamento do palestrante, do professor, sobre a qualidade, a técnica. Portanto, existe um formulário. E aqueles que tiveram mau desempenho, uma má avaliação, o Departamento de Culturas e Eventos, comandados pelo professor Alexandre Rolo, teve a coragem de chamar novos advogados, novas professoras, para que pudesse reestruturar a comissão e, portanto, as palestras. Então, as palestras, elas têm um norte de cada vez mais terem qualidade, que é um compromisso nosso. E, além disso, eu já mencionei aqui também a questão da ESA. A ESA gratuita para a jovem advocacia. O presidente, diretor da ESA, da Escola Superior de Advocacia, o professor Jorge Bolsinhas, um advogado trabalhista de referência, professor da Faculdade Getúlio Vargas, da GV, que faz um trabalho com todo o Conselho Curador sobre temas importantes e que são atuais. Ele está lançando agora um cotidiano da advocacia, que tem, por exemplo, questões que afetam a jovem advocacia, a questão de como tornar a sociedade unipessoal, questões de direito digital, como montar escritório, coaching jurídico, a questão da publicidade ética, porque o advogado, a advogada que acaba de se inscrever, de receber a sua carteira, ele, para se estabelecer, ele precisa ter esse network, ele precisa se relacionar, ele precisa abrir portas. Uma das formas de abrir portas é estar na OAB, participar das comissões. Por isso que eu convido a toda a advocacia que nos assiste para participar. São muito bem-vindos. E mais, eu acho que a força da advocacia está na união. Já que nós não somos agentes públicos, nós não temos fé pública no que nós falamos, mas nós temos uma qualidade, que é a nossa força, a força motora, em que todos unidos, e quando os advogados e as advogadas se unem, a força que deriva disso, ela é bastante significativa. Então, a nossa gestão tem esse compromisso com o legado e com o conhecimento. A gente conta aqui agora também com a presença da doutora Maria Cristina Gonçalves, que já foi uma das diretoras da OAB São Caetano. Ela está aqui para recepcioná-lo e fazer um questionamento. Boa noite, doutora Rose. Boa noite, doutor Ulisses. É um prazer estar aqui no programa. Boa noite, doutor Ricardo. Eu vou fazer uma pergunta sobre o pacote anticrime. Hoje, alguns condenados em alguns crimes, como, por exemplo, estupro, têm o seu DNA, amostras do seu DNA
coletados e arquivados. Pelo projeto, todos os acusados de crimes dolosos terão amostras do seu DNA arquivados. Eu gostaria de saber qual o posicionamento da OAB sobre essa proposta. Perfeito. Essa é uma das raras propostas de ordem científica e não penal abordadas pelo projeto. Nós temos aí um debate que se coloca, que é no seguinte sentido: essa questão do recolhimento técnico do DNA pode ser muito positivo para os crimes, sobretudo os crimes sexuais. Isso hoje nós vemos aí matérias e reportagens, às vezes, sobretudo nos Estados Unidos, que está mais avançado no tema, dizendo que comprovou, por exemplo, a inocência de uma pessoa que ficou presa durante muitos anos. Então, portanto, você tem esse viés positivo que tem que ser destacado, que pode ajudar em prol da justiça verdadeira, em prol de uma pessoa que possa ser identificado o verdadeiro autor. Isso vai beneficiar quem foi injustamente acusado e isso vai, de uma vez por todas, ter uma prova material contra aquele que praticou este ato reprovável, que é um crime sexual. A questão que se projeta é o momento desse recolhimento, porque alguns querem, após o trânsito em julgado, a decisão condenatória, e alguns gostariam de, no início de um processo, fazer essa colheita desse material. Me parece que o ideal mesmo seja após o trânsito em julgado, ou seja, com a condenação, para que você possa aí sim ter essa colheita para casos futuros, porque também nós não podemos impor uma obrigação a alguém presumidamente inocente, não é? A menos que, essa é a decisão, é o debate que se coloca, a menos que tenha prova técnica suficiente e o acusado voluntariamente se coloque à disposição, portanto, abrindo mão da sua intimidade para se submeter ao exame que comprovaria eventualmente a sua inocência. Isso pode acontecer, mas aí é uma questão pontual, vai depender muito do caso a caso. Conceitualmente, a gente tem que extrair que, não só essa, mas qualquer medida que a gente pense que seja técnica, que seja moderna, e a era digital está aí, que seja um avanço nas formas de investigação, de instrumentalização das investigações, elas devem ser tidas como salutares e positivas. Muito bem. Nos nossos estúdios também, a doutora Cristiane Vieira. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Obrigada por poder compartilhar dessa entrevista com vocês. É sempre muito bom ouvir falar dessa gestão. O trabalho está sendo excelente, parabéns. E minha pergunta é a seguinte, se o doutor avalia como está a tramitação da pauta desse projeto no Congresso e se acredita que o governo tem força para a sua aprovação no Parlamento. Doutora Cristiane, prazer revê-la, agradeço a pergunta, muito importante. Neste momento, evidentemente, o Congresso está focalizado na reforma da Previdência. Então, pela pauta e pela agenda que são divulgadas pela mídia, ainda demandará algum tempo voltado o Congresso para a reforma da Previdência, que é um tema que demanda uma outra entrevista, mais uma hora de programas para a gente examinar a reforma como um todo. Mas, então, neste momento, a proposta ela está, não vou dizer escanteada, mas ela está num segundo plano. Mais do que isso, eu acho que alguns itens da proposta, pelo fato de não ter havido previamente um debate entre os operadores do direito, entre juízes, promotores, advogados, defensores, delegados, agentes de segurança pública, é um projeto que foi colocado por uma pessoa, é a ideia de uma pessoa, que aliás chegou a dizer que não queria nem ouvir os professores de direito penal, porque a opinião deles era diferente, acaba resultando em algumas supressões do pacote. Então, por exemplo, os parlamentares já tiraram do pacote o plea bargain, que é um instituto norte-americano, que é uma forma de resolução de conflito sem processo, mas já houve a retirada porque houve uma imposição unilateral sem um aperfeiçoamento do seu ideário, sem o debate entre todos os operadores. Foi retirado.
A questão da prisão em segunda instância foi retirada do projeto também. Os parlamentares já disseram que não será objeto de análise neste pacote. Portanto, você tem também situações em que o projeto já começa a se definhar. Só que há uma outra questão que sobrepõe nesse meio tempo, vem agora a lei do abuso de autoridade, que parece que está passando à frente do pacote. E a lei do abuso de autoridade é uma lei importante. Todos os agentes públicos neste país têm que ter um controle, uma fiscalização por nós, cidadãos. No legislativo, este controle se dá pelo voto. No executivo, este controle se dá pelo voto. Mas os agentes públicos que vêm do judiciário não têm controle da cidadania. Não há voto. Uma vez aprovado no concurso, eles permanecem até quando atingirem a idade máxima de 75 anos, caso não queiram se aposentar antes. Então, não há mecanismos da defesa, da cidadania, para atos de arbítrio, no caso do Poder Judiciário. Por isso que tem que haver uma forma de equilíbrio, evitando que o ser humano, que é falível, todos nós estamos sujeitos a erros e a equívocos e a desmandos, sobretudo quando temos o poder, que este mecanismo de contenção dos excessos seja feito pela lei, que é a regra que baliza as nossas vidas. E a lei que deve existir para impedir que atos de excesso sejam cometidos. Portanto, a lei do abuso de autoridade, ela é fundamental para um Estado democrático de direito. Nós temos formas de controle do legislativo e do executivo. O poder judiciário, que é um poder da República, também precisa haver este tipo de comando. Eu vejo muitas vezes pessoas pedindo impeachment de ministro do Supremo. Como não há possibilidade de eleição, você encontra pessoas buscando alternativas para eventuais excessos. Isto acontece com juízes, promotores, delegados, policiais, funcionários de autarquias. Portanto, nós entendemos como absolutamente indispensável esta aprovação e a sanção agora presidencial. É importante ponderar, né, que não é um mecanismo de contenção do Judiciário ou do Ministério Público, é a contenção do excesso. É isso que se busca com essa legislação, não tão somente frear a ação justa do Ministério Público e do Poder Judiciário. É isso aí. Muito bem. Uma hora que voou, muitas perguntas chegando. Um abraço, doutora Verônica Formiga, doutor Alex Godoy. Não vai dar tempo de responder, mas participem da palestra que ele vai responder a todas as perguntas. Doutor Ricardo, quero agradecer não só pela presença, mas por tão bem nos representar na OAB e deixar já um convite para que uma próxima oportunidade venha aqui falar um pouquinho mais de OAB, das audiências públicas e de todo o trabalho que está sendo realizado. Já aceitei, só marcar a data. Opa, muito obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou, até o próximo Direito em Foco. Um abraço.